Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. IRS é a xeringonça que manda no Parlamento. O Partido Socialista tem um cúmplice para bloquear a governação e tem um cúmplice em Portugal contra a classe média. O Parlamento chumbou ontem o projeto de lei apresentado pela AD para a descida do IRS e aprovou uma proposta alternativa, mas apresentada pelo PS. O que fez com que as duas tivessem destinos diferentes foi o sentido de voto do Chega, que se absteve nos dois casos. Os deputados da AD e da Iniciativa Liberal não foram suficientes para aprovar a proposta que apresentaram em substituição da proposta de lei original do Governo. Enquanto isso, a proposta socialista passou graças ao voto favorável de todos os partidos de esquerda e da Iniciativa Liberal e a uma nova abstenção do Chega. Esta alteração à tabela do IRS implica uma descida das taxas nos 6 primeiros escalões de rendimento e não nos 8 primeiros, como propunham PSD e CDS-PP. Como seria de esperar, a AD dramatizou o chumbo e acusou o PS e o Chega de conluio, alegando que os dois partidos da oposição estão a construir uma xeringonça. O Chega absteve-se na proposta do PSD e absteve-se na proposta do PS. Qual é a diferença? A diferença é que os partidos à esquerda votaram na do PS e votaram contra a do PSD. Esta é a realidade parlamentar que nós temos. O PS reclamou a vitória e sublinhou que é aos socialistas que se deve a redução do IRS este ano, enquanto o Chega diz que o tripartidarismo funciona muito melhor do que o bipartidarismo. A oposição parece ter mais condições para formar uma maioria, aquilo a que se tem chamado uma coligação negativa, do que as bancadas dos partidos do governo. Porquê? E que consequências é que isso pode ter no Parlamento e na vida política dos próximos meses? É sobre estas questões que vamos falar com Patrícia Calca, cientista política e investigadora do ISCTE, que tem estudado o funcionamento dos parlamentos. Bem-vindo ao P24 de 6 de junho de 2024. Patrícia Calca, bem-vinda a este episódio do P24. Começo por perguntar-lhe o seguinte: a proposta do PS de redução do IRS foi aprovada, mas a proposta do Governo, apresentada pelos partidos que compõem o Executivo, foi recusada. Há razões para dramatizar a vida parlamentar ou, pelo contrário, trata-se de algo perfeitamente natural no quadro das regras democráticas? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Amílcar. Efetivamente, se pensarmos em drama, em teatro, é o que estamos a assistir no Parlamento neste momento, não é? Portanto, temos vários atores, jogadores, portanto, os partidos que estão a jogar as suas melhores cartadas numa legislatura que não sabemos quanto tempo durará. Se pensarmos naquilo que normalmente acontece no Parlamento e em sistemas parlamentares, como é o caso português, percebemos que quer estas votações, quer as negociações que estão a ocorrer por trás das cortinas, como poderíamos dizer, são absolutamente normais e naturais. Aliás, nós sabemos que até mesmo quando temos maiorias absolutas, este tipo de, perdão uma expressão, jogadas ocorrem, porque o sistema parlamentar é essencialmente um sistema de negociação constante. E negociação constante requer exatamente que vejamos, muitas vezes, quer conversações a ocorrer, quer ações menos esperadas, e muitas vezes até mesmo o segredo como alma do negócio, porque não se sabe muito bem como é que nos corredores as negociações ocorrem. E muitas vezes são negociações tácitas, e portanto há uma expectativa de como algum dos partidos se vai comportar e nós, nessa expectativa, enquanto o partido A ou B, imagino o PSD ou o PS, que são os maiores partidos ainda assim no Parlamento, vão ter isso em consideração. Por exemplo, se é um tema que expectavelmente saberemos que vai ter a aceitação dos partidos mais à esquerda, então é natural que até talvez nem haja essa conversação.
O que acontece hoje em dia é que com o fenómeno Chega, não é? Com esta votação tão massiva de 50 deputados, Chega, estas dinâmicas que já estavam muito sedimentadas no próprio Parlamento mudaram. E isso nota-se quer nestas votações, como estava a dar o exemplo, mas também naquilo que é a dinâmica parlamentar, e nós temos, ao abrigo de um projeto que faço parte, temos estado a falar com membros do staff e do Parlamento e sabemos que a dinâmica no Parlamento está algo diferente. E isso para nós que investigamos este tipo de instituições é muito interessante, talvez para o público seja uma surpresa, ou não? Não, é igualmente interessante, como é óbvio, não é? Eu penso que para toda a gente, o Chega aproveita este facto para dizer que o tripartidarismo funciona melhor que o bipartidarismo. E essa é uma das novidades nesta legislatura, não é? Sim, mas nós não nos podemos esquecer que a AD têm sido 2 partidos, portanto não seria tripartidarismo, seria, enfim, em honra da verdade, quadripartidarismo. E portanto isso também é um ponto interessante e até estratégico por parte do challenger, portanto daquele partido que quer efetivamente ganhar avanço, sobretudo mais à direita, por autodenominação, em relação àquilo que é, neste caso, o CDS, não é? Que está coligado, efetivamente, na AD com o PSD e que não é esse ainda, ou não será, nós ainda não sabemos, o papel do Chega. Portanto, o chega aqui, perdoa uma expressão, como o challenger, aquele partido que quer efetivamente chegar ao governo, muitas vezes muito diretamente assumindo essa posição de que querem ser o partido mais votado, mas eu diria que, em termos de razoabilidade, quereriam pelo menos ser o partido com quem o PSD se coligaria. Faz sentido que a AD se refira a uma xeringonça, que é exatamente o contrário, não é? Do que estava a dizer, uma aliança tácita entre o PS e o Chega, que fala na existência de um coloio entre estes 2 partidos. É uma jogada legítima? Enfim, legítima é sempre, xeringonça é uma expressão, não é? Que nos, enfim, que fica nos ouvidos e que de alguma forma procura transmitir, quase em termos de marketing, aquilo que talvez não seja exatamente correspondente à realidade, ou seja, como eu estava a falar, esta negociação constante no Parlamento muitas vezes não é uma negociação direta, é a expectativa de como é que os outros partidos se irão comportar. Portanto, até pode acontecer, não sei se é o que ocorre, que o Chega tenha uma posição no sentido de voto que seja favorável ao PS ou ao PSD. Claro que a AD está numa posição muito delicada. Eu já tive a ocasião de referir isto com outros colegas seus, porque neste momento tem o Chega a competir por um espaço ideológico muito concreto, com um grande avanço na direita e com aquilo que eu diria que é uma campanha de sedução a nível local dos candidatos da direita, do PSD e do CDS, mas sobretudo do PSD, que não estarão nas listas das próximas eleições autárquicas. Portanto, há aqui uma perspectiva a médio e longo prazo em que efetivamente o PSD tem que se defender, porque o challenger, como eu estava a dizer, o Chega, estará não só a conquistar o eleitor que está naquele espaço político, naquele espectro político, mas eventualmente até os políticos profissionais ou membros do partido que, sendo do PSD, estarão descontentes e querem, por exemplo, ou podem, ou se permitem ser alternativa a outros candidatos do PSD não tendo posição nas listas. Portanto, eu penso que o que a AD está a fazer e o PSD é estratégico neste sentido, encostar o Chega ao PS, porque efetivamente o PS é a alternativa ao PSD, à AD, mas também por razões de tática
política a médio prazo e a pensar já nas próximas eleições autárquicas. Portanto, podemos depreender que não são os partidos de oposição que bloqueiam o trabalho dos partidos do governo, são sobretudo estes, os partidos do governo, que estão muito mais interessados em culpar os partidos da oposição, associando o PS e Chega? É essa a estratégia? Todos os partidos estão a procurar estabelecer posições de vantagem para eles próprios. Portanto, isto é sempre uma interação. O governo procura maximizar aquilo que são as suas propostas e aprová-las o mais rapidamente possível, dado as circunstâncias de uma maioria minoritária. E os outros partidos estão a fazer aquilo que pensam que, enfim, que lhes garante mais benefícios. Como nós não, há muita especulação, não é, sobre o período temporal, o tempo que este governo vai demorar, está toda a gente a tentar marcar posição muito na agenda pública, não é? Muito, nós somos constantemente, se perceber nos últimos tempos, cada vez mais aquilo que acontece no Parlamento, por causa do contexto, obviamente, mas é muito noticiado porque esse intuito de fazer a agenda é essencial para a estratégia global dos vários partidos, que é procurar tirar o máximo de benefícios, os partidos da oposição bloquear ou fazer aprovar, como é o caso do PS, ou tentar fazer aprovar medidas que sejam uma vitória para eles, não é, neste governo minoritário, e a coligação de governo a procurar fazer o mesmo no seu sentido. O que eu diria é que esta estratégia é natural e é normal. Agora, parece que estamos um pouco sobre esteroides, não é? Porque está realmente toda a gente a contar com o tempo. E pronto, e vamos ter eleições Sim, estamos aqui com uma grande incógnita, que é saber até quando é que este Executivo se irá manter em funções, agendas a curto prazo e provavelmente numa entrada num ciclo de ciclos curtos de poder. Tendo em conta que estuda as instituições políticas, nomeadamente os parlamentos, que prognóstico é que faz para os próximos tempos da vida parlamentar portuguesa? Eu diria, enfim, arriscando um pouco, que nós vamos continuar a ver uma agenda pública do Parlamento, muito pública, ou seja, o debate de tudo o que acontece no Parlamento ser fruto de grande debate público, ou seja, neste momento, dados os números dos deputados nos partidos maiores e a influência que pensamos que tem a agenda pública, de quem faz a agenda, de quem é que lança os temas mais importantes, e depois eu penso que isso vai continuar a acontecer, porque parece que estamos em campanha recorrente, não é? Eu até diria que eventualmente os eleitores sofrerão a partir de uma certa fase daquilo que, enfim, em comunicação política nós chamamos como vacinação das temáticas, não é? Porque as pessoas começam a ficar um pouco fartas de ouvir sempre os mesmos temas, mas aquilo que eu espero que aconteça é realmente esta procura de fazer a agenda o máximo possível por parte dos partidos, de todos os partidos, mas sobretudo daqueles que estão em maior competição, portanto, neste caso o PSD, através da AD, o PS e o Chega, e a partir daí quase que ganhar temática a temática, issue a issue, para ter mais visibilidade. E quem eventualmente retirar os louros dessas iniciativas terá vantagens naquilo que são as urnas, não é? Quando houverem eleições legislativas novamente, que até pode ser só daqui a 4 anos, não é? Nós também não sabemos. Pode haver um equilíbrio que se consiga e que dure mais, mas não arriscando fazer esse prognóstico, penso que a maioria, quer dos cidadãos, quer dos analistas, quer
dos jornalistas esperam que o governo não se mantenha muito tempo, ou pelo menos não o período total em funções. Veremos, Patrícia Calca, muito obrigado por nos ajudar a dissecar esta vida parlamentar portuguesa. Obrigada. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Em 2017, o médico Jorge Espírito Santo estava a trabalhar num turno no Serviço de Oncologia do Hospital do Barreiro quando se apercebeu de algo estranho no sistema. E vi que havia um registro em nome de um médico, que não era médico, era outro profissional. Quando percebeu que o hospital não estava a proteger como devia os dados dos utentes, Jorge decidiu fazer uma denúncia pública através do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Por causa desta denúncia, o Hospital do Barreiro foi condenado a pagar uma coima de 400 mil euros. A coima aplicada ao Hospital do Barreiro acabaria por nunca ser paga. Já o denunciante, Jorge Espírito Santo, acabou no banco dos réus. O Denunciante é uma série de investigação da jornalista Inês Rocha. 5 episódios para ouvir nas próximas quartas-feiras, no site do Público ou nas plataformas habituais. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.